Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo vídeo sobre métodos de pesquisa. Ou se você ainda não viu o primeiro, super recomendo que você veja. E esse vídeo ele tem como objetivo aumentar o nosso repertório sobre possibilidades que a gente tem de métodos de pesquisa que podem nos ajudar a responder nossas dúvidas, a ajudar a reduzir as nossssas incertezas, que podem nos ajudar aí a obter mais informações sobre um determinado tema ou assunto. Eu sou a Domênica Ferreira, eu sou ex-researcher na RD Station, especialista em neurociência e comportamento, e eu estou com esse canal no YouTube para ajudar as pessoas de forma gratuita e também como uma forma de disseminar o conhecimento de pesquisa, né? Eu acredito que quanto mais pessoas fizerem pesquisas bem feitas, mais os produtos vão ajudar as pessoas a fazerem de fato o que elas querem, né? O nosso cliente final. Então, seja muito bem-vindo. E para a gente começar a introduzir um ponto que eu sempre vou falar, vamos lá, o que é pesquisa, né? Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos. É isso, né? A gente faz pesquisa porque a gente precisa aprender algo. E principalmente em produto e design, a gente está o tempo todo precisando aprender algo, aprender coisas com o mercado, com os clientes, para que a gente consiga construir produtos que de fato vão ajudar as pessoas, que de fato vão trazer ali um benefício no dia a dia delas. Bom, para o vídeo de hoje, eu separei mais 5 métodos, então a gente vai falar sobre análise contextual, a gente vai falar sobre desk research, a gente vai falar sobre fóruns de discussão, entrevista com stakeholders e análise de ticket de suporte. Para esse vídeo eu trouxe algumas formas da gente obter informações diferentes, que algumas são mais rápidas, outras são mais complexas, mas a ideia aqui é trazer possibilidades, né? Se vocês entenderem que, opa, talvez nesse momento fazer uma desk research faça sentido, ou fazer uma análise de tickets também faz, ótimo, né? A gente está sempre buscando aprender mais sobre um tema. E aí, trazendo uma overview importante para vocês, né? Nesse conteúdo, eu vou trazer o que é aquele método, se ele é qualitativo ou quantitativo, quando couber, se ele é atitudinal ou comportamental também, quando couber, e também vou trazer ali em que momento do desenvolvimento do produto a gente pode estar utilizando ele e quais perguntas ou hipóteses ele pode nos ajudar a responder. E esse é um ponto bem legal. Por quê? Né? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aumentar o nosso repertório de métodos. Inclusive, para quem quer aumentar o repertório de métodos, eu super recomendo esse livro aqui, ó, Testing Business Idea. Tá? Eu não sei se tem dele em português, mas ele é um livro muito bom que traz assim vários métodos de validação, de descoberta. E eu acredito que o primeiro passo para a gente conseguir cada vez mais responder as nossas perguntas de forma assertiva é a gente ter repertório de métodos, né? Não dá para resolver tudo com entrevista com o usuário de jeito nenhum. Então a gente tem que destravar essa javinha, que pesquisa não é só entrevista. Então, vamos começar, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença dos métodos qualitativos e quantitativos. Isso é mais uma característica, tá? Que é importante a gente entender, porque a gente vai pegar e meio que separar os métodos, assim, né? A gente vai criar uma divisão, assim, entre os métodos. Mas vamos lá. Os métodos qualitativos, eles são uma avaliação direta do problema, né? Você tem ali a oportunidade de fazer um tete-a-tete com uma pessoa para você aprofundar, para você entender os porquês, para você entender as percepções, né? Você vai conseguir ter um nível de profundidade nos insights muito grande. Então a gente vai buscar fazer quali quando a gente quer entender como a pessoa utiliza, por que ela utiliza, qual que é a linha de raciocínio, quais são as percepções que ela tem. Normalmente é uma pesquisa que tem poucos participantes, principalmente, tá? No dia a dia de produto e design, e isso é um ponto super importante, gente, que eu não tô falando de pesquisa de mercado, porque apesar da gente utilizar os mesmos métodos, são formas de conduzir diferentes. E qual que é o ponto-chave aqui? Por que são formas de conduzir diferentes, tá? Porque quando a gente está construindo um produto e quando a gente está construindo experiências, a gente tem a oportunidade de iterar em cima daquilo que a gente construiu, né? Eu brinco que tem uma frase que eu aprendi uma vez,
Inclusive, esses dias eu vi uma pesquisadora colocando no LinkedIn, né, a frase dela era assim: você se torna eternamente responsável pelas pesquisas que você faz. Mas eu gosto muito dessa frase para quando a gente olha na perspectiva de você se torna eternamente responsável pelos produtos que cria. Mas qual que é a brincadeira dessa frase, né? É mais no sentido de a gente, quando a gente trabalha com produto design, a gente pode estar sempre melhorando o produto, a gente pode estar sempre melhorando a experiência. Então não tem porquê a gente ir buscar todos os conhecimentos da vida e ter que, de uma pesquisa, responder tudo de uma vez, ou ter que uma solução, ter que resolver tudo de uma vez, né? Esse não é o sentido, senão a gente também perde velocidade. Então, o qualitativo, ele entrega, né, essas profundidades de conhecimento, ele ajuda a gente a entender ali perguntas do porquê, como, percepções, o que a pessoa te conta, até também o que ela percebe, o que ela não percebe, unir, talvez às vezes a gente pode fazer essas pesquisas até para entender ali o nível de repertório que aquele cliente tem, né, e isso traz insights para a gente, se ele pode ou não ter mais dificuldade de usar algo. E o quantitativo já é uma avaliação indireta, né? É quando a gente tem ali, a gente não tem essa oportunidade, né, de aprofundar tanto, né, com usuários, porque normalmente são pesquisas que a gente faz, que a gente quer quantificar coisas, então a gente quer entender quantos fazem isso, quantos preferem aquilo, né? Normalmente são pesquisas muito importantes para a gente entender a proporcionalidade de cenários, proporcionalidade de problemas, a gente entender ali o tamanho das coisas. Então, normalmente são pesquisas que a gente quer entender quantos, né, e proporções. E uma outra característica que eu vou trazer nos métodos é se a pesquisa é atitudinal e comportamental, tá? Principalmente para produto faz muita diferença isso. Por quê? Uma pesquisa que ela é atitudinal, ela reflete o que as pessoas dizem. Então, ela reflete o que as pessoas te contam, o que elas te falam. Isso pode ser muito diferente da realidade. Né? Isso é basicamente assim: as pessoas te contam uma coisa, elas fazem outra, e tá tudo bem, não é de maldade, não é porque ela quis omitir uma informação, talvez sim, não conscientemente, mas é porque a gente é ser humano, né? A gente, 80% do nosso tempo, a gente tá vivendo no piloto automático, a gente tá fazendo coisas de forma automatizada, e nem sempre as pessoas vão lembrar, ou elas vão ter tomado consciência que elas fazem algo. Então, o atitudinal reflete o que as pessoas dizem, pode trazer ali um conjunto de crenças, de opiniões sobre determinados assuntos, e os métodos comportamentais já é, de fato, o que as pessoas fazem. E se você assistiu o primeiro vídeo, pula isso aqui, essa parte. Mas eu devia ter falado isso antes. Mas vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro método é a análise contextual. O que é análise contextual? Inclusive, a gente pode colocar que é uma abordagem etnográfica, né? Que é muito usada ali pelas ciências sociais. Mas, basicamente, uma análise contextual é quando você vai observar o usuário no seu ambiente natural, né? É quando você vai ali para uma observação. Inclusive, tem um método que chama Um Dia, né, da Vida, que ele usa análise contextual, que é você conseguir entender quais são os comportamentos que aquele usuário tem, aquele grupo de usuários tem, no seu ambiente natural. E esse método, ele é muito legal porque ele vem de você participar como observador, né? Então, você não vai perguntar para as pessoas o que elas acham, o que elas pensam, nada disso, você vai observar como que elas se comportam. E ele é muito legal porque o contexto, ele pode mudar, sim, a forma como que as pessoas agem, né? Então, às vezes, é um detalhe que ela também não tem consciência, e fazendo uma análise contextual, você consegue entender, por exemplo, como que um produto ou uma sequência de produtos se encaixam ali no ambiente natural da pessoa. Vou trazer um exemplo, tá? Uma vez eu fiz uma pesquisa na Simpla, que foi uma empresa que eu trabalhei como inteligência de mercado, então lá eu fazia pesquisa de mercado. Mas nesse caso, para um problema que eu estava resolvendo, eu fui fazer pesquisa de campo. E aí eu lembro que eu identifiquei um comportamento muito engraçado assim na fila das baladas, que era um problema para que as pessoas utilizassem um recurso do nosso produto. E por mais que eu perguntasse para as pessoas, tipo, por que elas não utilizavam, né? Elas não me contaram o que eu vi.
E na hora que eu vi, tudo fez sentido. Eu falei, nossa, faz muito sentido. Agora, por que elas fazem isso aqui? Então, essa análise contextual ela tem um ganho muito grande para a gente observar ali, de fato, como que o produto entra na rotina das pessoas, como entra no dia a dia, né? Pode ser tanto produtos físicos ou também produto digital, assim. Mesmo que o digital a gente tenha ali a interface online, mas a gente sempre tem que lembrar que as pessoas não estão 100% no digital, elas estão o tempo todo dividindo a atenção entre esse mundo físico e esse mundo virtual que a gente coloca elas dentro dos produtos. Ele é um método qualitativo, ele é um método comportamental. Então, aqui é legal que a gente vê que, apesar de ser um método qualitativo, né, que a gente vai entender ali qualitativamente o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão se interagindo, é um método que a gente faz com poucas pessoas. Né? É um método que a gente vai fazer uma observação, que tem um pesquisador fazendo essa observação, mas ele é comportamental, né? Porque a ideia não é que o pesquisador interrogue as pessoas ou busque, não. O observador está ali para entender os comportamentos. Então, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, deu para ver que ela fez uma cara de descontentamento quando aconteceu tal interação, né? Então, ele é um método comportamental e ele pode ser bem legal, por exemplo, no momento de desenvolvimento de identificar problemas e levantar oportunidades, né? Então, às vezes, ali você quer entender quais são as oportunidades que tem ou problemas que tem, por exemplo, em um determinado contexto, ou até para aperfeiçoar uma solução, né? Às vezes você tem uma solução que você enxerga que ela não está atingindo o potencial dela e você pode ir a campo para ver como que está sendo a interação das pessoas com essa solução. Inclusive tem um case ou caso do Starbucks sobre isso, né? Do porquê que precisava de ter aquele cardápio de produtos específicos, né? Porque as pessoas pegavam e saíam, né? Elas precisavam daquilo para pegar e sair. Então você tem que pensar em toda essa logística de como que as pessoas vão colocar, por exemplo, o café dentro do carro. Inclusive, estou com meu cafezinho aqui. Colocar o café dentro do carro e tudo mais. Então, é um método bem legal. E aí, um ponto super importante, né, é que ele nos ajuda a responder perguntas sobre a interação com o produto no ambiente natural. Às vezes, isso pode ser bem diferente da expectativa versus realidade, tá, para o cliente. Às vezes, ali, a gente está no dia a dia de design, desenhando os fluxos experientes e não pensa como que vai ser a entrada daquilo, né, no dia a dia. Eu não sei se vocês já viram aqueles memes, né, de canecas inclusive aconteceu comigo hoje, de caneca de café, né? Hoje a gente foi num café, que é inclusive esse aqui, tudo bem? E a caneca, o negócio de pegar era, tipo, muito difícil de pegar. Eu achei que eu tava escalando, inclusive, de tanta força que tinha que ficar pegando na caneca. Eu falei, gente, como que eles fazem um copo de café desse jeito? Sabe? Em pleno 2023. E sim, era um copo péssimo. Eu fiquei pensando, gente, alguém pode não conseguir levantar esse copo. Primeiro porque ele é super pesado. É lindo o copo, mas ele não é funcional, né? Então, esse método ele pode ajudar a gente a identificar ali como que é a interação do produto no ambiente natural, quais são os desafios, necessidades e a identificação do sistema, né? Às vezes um produto ele falha porque a gente não consegue compreender todo o sistema que está em volta ali da pessoa, que pode fazer com que, por exemplo, ela não consiga executar um comportamento, utilizar da forma mais adequada ou obter, né, os benefícios ali que a gente criou para ela. Bom, o próximo método é Desk Research. Desk Research, gente, é uma coisa que eu acredito que todo mundo deveria fazer antes de começar um projeto, antes de começar o desenvolvimento de um produto, antes de começar, enfim, qualquer tipo de melhoria ou desenho de fluxo. Por quê? A Desk Research é uma coleta e análise de informações existentes de fontes secundárias.
Traduzindo, é você pegar informações de outras pesquisas ou informações, né, de outros dados ou temas sobre informações que alguém já fez. Então, é basicamente assim, ao invés de eu, Domênica, fazer a pesquisa, eu vou pegar pesquisas ou estudos ou casos que outras pessoas já fizeram para eu aprender com eles, né? E principalmente dentro de empresa, normalmente a gente tem pessoas que já estudaram um tema, que já levantaram informações sobre um tema, tem uma documentação ali existente que você poderia absorver e você não vai ter que identificar aquilo que alguém já identificou. Então, é quase como que você entender o que já existe sobre um tema, né? E aqui tem um outro ponto também, é que às vezes não, a gente tem vários estudos no mercado que são, por exemplo, estudos sobre os jovens de tantos a tantos anos, preferências, tarará, tarará. Às vezes você precisa entender um pouco mais sobre as preferências do seu público, então você não precisa chegar e conversar com seus clientes e fazer toda uma pesquisa para levantar aquilo, porque já tem uma pesquisa que foi feita no mercado que fala sobre essas pessoas, que pode trazer insights para essas pessoas. Então, isso é ótimo para a gente se contextualizar. Pode ter diferentes fontes, então inclusive em outros vídeos eu vou ensinar como que faz alguns métodos. Então você pode pegar insights de outras pesquisas, você pode pegar dados mesmo, né, fatos. Então você pode pegar fatos de que 50% da população tarará XPTO, ou que 50% das pessoas que utilizam Instagram utilizam XPTO, né? Então pode ser informações tanto com esse caráter, né, quantitativo, mas também podem ser insights e observações que outros pesquisadores já fizeram. E você pode usar isso principalmente para a fase de identificação de problemas, levantamento de oportunidades e reconhecimento de contexto. Eu, particularmente, uso muito para reconhecimento de contexto, que é o quê? Estou com um desafio novo, eu preciso entender o que a gente já sabe sobre esse desafio, e aí eu vou lá fazer uma desk research para entender o que a gente tem, né, sobre aquilo, né? O que a gente já tem no mercado, o que a gente já tem dentro da empresa, e pode ser que eu já identifique problemas, pode ser que eu já levante oportunidades, e normalmente, né, o ideal é a gente fazer isso no momento inicial ali de um ciclo de desenvolvimento. Bom, então aqui a gente pode ter informações de tendências e identificar o que já se sabe sobre um determinado tema ou assunto. O próximo método é um método que eu particularmente acho muito legal, mas é importante usar com parcimônia, que é o uso de fóruns, né? Basicamente, tem vários fóruns, comunidades, inclusive tem empresas que têm as suas comunidades, os seus fóruns de discussão e tal, que é você usar esses fóruns, tá? E jogar, por exemplo, perguntas, pautas, temas ou discussões para que as pessoas compartilhem suas opiniões e experiências livremente, né? Então, você pode, por exemplo, entrar num fórum de investimento e captar informações das pessoas sobre o que elas preferem ou o que elas acham sobre um tal tipo de investimento, qual é a percepção delas. E é bem legal esses fóruns, porque normalmente na internet as pessoas ficam mais corajosas. Então elas podem falar de fato o que elas pensam. E talvez elas não falariam isso numa conversa num tete-a-tete. E os fóruns também, eles ajudam a talvez identificar as polaridades, né? Provavelmente pode ser que apareçam ali polaridades, né, de discussões e você veja ali essa distribuição e o que faz acontecer essa polaridade de uma discussão. Ele é qualitativo, porque a gente vai buscar ali insights sobre o que as pessoas estão falando, né? Não tem uma discussão online. Ele é atitudinal porque a gente vai pegar o que as pessoas estão falando sobre algo, o que elas pensam sobre algo, opiniões, crenças. E aqui também pode ser usado, por exemplo, para a fase de identificação de problemas e levantamento de oportunidades, né? Então, o que a gente está falando aqui, por exemplo, você quer saber o feedback, tá, dos seus clientes sobre um determinado produto ali. E você tem uma comunidade, você tem um fóruns que tem pessoas que usam o seu produto. Você pode jogar ali uma pergunta e levantar, né, diversos problemas, diversos contentamentos, pode levantar oportunidades
Então, é esse o momento, né? Mas serve para tudo, né? O que eu acredito que não serve é, por exemplo, para identificação de solução e validação de solução, tá? Dependendo, até dá para fazer alguma coisa assim, aliado a um fórum. Mas não... acho que não é o principal benefício. Então, a gente consegue, né, ter respostas aqui sobre percepções, motivações, preferências e opiniões das pessoas. O último é entrevistas com especialistas. O que são as entrevistas com especialistas, né? Segue o modelo ali de conversar ali no 1 para 1 com uma pessoa, só que nesse caso a gente está buscando stakeholders especialistas sobre um tema para a gente buscar insights e opiniões. Aqui, basicamente, é a gente conversar com alguém que tem muito domínio sobre um tema ou sobre um assunto, porque a gente quer entender em relação ao nível de conhecimento que ela tem, o que ela tem para compartilhar. Então, por exemplo, às vezes a gente quer entender ali o que certo grupo de pessoas que são especialistas no assunto veem como futuro, por exemplo, da inteligência artificial. Então, você pode ir para uma entrevista especialista para ver o que essas pessoas que entendem muito veem de perspectiva, né? E ele é qualitativo, porque a gente vai buscar ali entender as opiniões, a gente vai buscar entender as crenças, ele vai ser um método normalmente com poucas pessoas, é uma avaliação ali direta, é uma conversa, né? Então segue o mesmo modelo da entrevista, a única diferença é que é com pessoas especialistas em um determinado assunto. Ele pode ser usado, né, tanto para identificação de problemas, levantamento de oportunidades, né, pode nos ajudar a ver oportunidade de mercado, oportunidade de crescimento, talvez problemas de uso, por exemplo, de uma tecnologia ou pontos de atenção que a gente precisa ter relacionado a um determinado assunto. E, basicamente, a gente pode buscar responder, por exemplo, percepções de futuro, tendências, a gente pode discutir viabilidade, né? Então, às vezes, a gente pode estar buscando desenvolver uma nova tecnologia, a gente não tem tanto domínio, não tem tanto conhecimento, a gente pode fazer uma pesquisa com um especialista para entender ali quais são os pontos de viabilidade, ou quando a gente precisa aprender profundamente sobre um tema. Eu já fiz pesquisas com especialistas para entender, por exemplo, sobre investimento, e o que, por exemplo, deveria tomar e não tomar cuidado ao abrir investimento para as pessoas que não são investidoras, sabe? Então, olha o poder de uma conversa com um especialista, né? Motivações, preferências, opiniões também, né? Afinal, é uma entrevista. E análise de tickets. Esse é um tipo de análise que ela tem, assim, superpoderes e muitas vezes é negligenciada, tá? Análise de tickets é diferente de ler tickets. Isso é um ponto super importante. Ler tickets é uma coisa, fazer análise de tickets é outra. Basicamente, a análise de tickets é você olhar ali a interação dos clientes com o suporte para identificar padrões e problemas comuns. E quando eu falo sobre essa análise, é porque a gente quer levantar quantitativamente quantos problemas acontecem com recorrência, quais são os problemas mais latentes, o que está por trás ali dos tickets. Ele é atitudinal, porque é o que as pessoas estão te falando, né, o que está acontecendo, e não necessariamente é o que está acontecendo, tá? Isso é um ponto muito importante. Eu faço até com uma certa recorrência análise de tickets, e uma coisa que eu tenho percebido, assim, é que não que seja, tá, de jeito nenhum, de forma alguma, responsabilidade do usuário. Mas às vezes ele tá te falando que ele quer fazer algo, que ele precisa de algo, ou que ele fez algo, tá? E quando você vai olhar, por exemplo, ali no comportamento que aquela pessoa seguiu no produto, ela não fez aquilo. A análise de tickets ela pode ser usada em qualquer momento de desenvolvimento de um produto de experiência. E aí é o que eu quero dizer aqui, né? Você pode fazer uma análise de tickets para levantar melhorias, tá? Para um produto já existente. Você pode fazer análise de tickets para entender, por exemplo, o que você poderia, quais são as oportunidades de desenvolvimento que você tem, de acordo com necessidades que os clientes trazem para você, por exemplo, de um novo produto, de uma nova integração que você não tem.
Você também pode usar os tickets, né, para acompanhar ali como que tá o sucesso de uma funcionalidade ou de um produto que acabou de ser implementado, né? Então, ele pode ser usado para esses diferentes locais. E aí, por que eu falei que existe uma diferença entre analisar e ler tickets, né? Quando você lê tickets, você já está vendo ali o que as pessoas estão falando, mas é super importante que você tenha você consiga fazer uma análise para além de quantas pessoas falaram isso nos tickets e quantas falaram outras. Né? Você pode ir buscar fazer, por exemplo, aprofundar no porquê que pode ser que esteja acontecendo aquele problema dos tickets e você entender, olha, as pessoas nos tickets estão trazendo muito como fazer para alguma coisa. E a gente tem no produto esses fluxos, essas telas. As pessoas estão pedindo isso. O insight que pode vir daqui é: será que as pessoas não estão achando o que elas querem fazer? Será que as pessoas não conseguem perceber como fazer? Ou seja, está faltando informação? Será que o fluxo é confuso? Será que existem problemas de usabilidade que podem estar gerando, por exemplo, essas dúvidas sobre como fazer? E também até dúvidas de tickets, né, relacionados a comportamento inesperado, né? E aí qual que é o ponto disso, né? Comportamento inesperado pode ser tanto uma pessoa que fez algo e ela obteve uma resposta diferente. Então, por exemplo, eu queria fazer isso, fiz, mas veio o resultado X. Isso pode mostrar problemas de usabilidade, ou também pode mostrar problemas de bugs, né? Ou débitos ali, de experiência. Então, a análise de tickets também consegue trazer para a gente todos esses insights. E as perguntas que elas podem nos ajudar a responder é quais são os principais problemas enfrentados pelos clientes, quais são as maiores dúvidas, o que os clientes gostariam de fazer e não conseguem. E eu até adicionaria outras perguntas aqui, tá? Como que os clientes se referem a determinado assunto, né? Porque é bem comum também em produto a gente ter uma grande diferença entre como os clientes chamam algumas coisas e como que o produto chama alguma coisa. E aí você cria um problema de taxonomia. O cliente está falando para você, eu quero fazer XXXPTO. E aí você tem uma funcionalidade que faz isso, mas pelo nome da funcionalidade, o seu cliente ele não consegue entender, opa, então é com isso aqui que eu consigo resolver aquilo, sabe? Ou às vezes ele até não consegue encontrar. Então a análise de tickets é uma ferramenta muito poderosa, tanto para PM, para designer, até para pesquisadores, para a gente já entender com o que a gente já tem, né? Quais são esses problemas e dificuldades. E aí, você já conhecia esses métodos? Gostou de conhecer esses métodos? Se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas. Lembrando que aqui o objetivo é aumentar o seu repertório de métodos. Eu vou deixar algumas referências também. Não sei se para todos vão ter referências, tipo análise de tickets. Talvez eu deveria escrever uma sobre. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, que também será sobre métodos.